Olá, o Instituto Borborema é uma associação sem fins lucrativos de Campina Grande, na Paraíba. Aqui em nosso canal do YouTube já disponibilizamos mais de 500 vídeos gratuitos entre palestras, aulas, lives e entrevistas, com alguns dos melhores professores e intelectuais do Brasil. E a nossa missão aqui no YouTube é de fato ajudar no debate público nacional, é trazer os assuntos mais relevantes com os melhores professores do Brasil. Para que a gente continue a fazer esse trabalho, nós precisamos da sua doação. Seja no nosso site, no link que está aqui na descrição, com a sua doação recorrente, ou no nosso Pix, pixborborema@gmail.com. Isso aqui não é uma propaganda para alavancar absurdamente todos os nossos recursos, mas é de fato um apelo real e verdadeiro que a gente precisa de mais doações do que a gente tem recebido hoje para manter esse nosso conteúdo gratuito aqui no canal no YouTube. Então, se você gosta do nosso trabalho, peço que você faça a sua doação de qualquer valor. Quem puder doar mais, quem puder doar menos, doa menos. O importante é ajudar para que a gente continue esse nosso trabalho. Fique agora com mais um conteúdo gratuito disponível em nosso canal. Pessoal, tudo bom com vocês? Então, entrando diretamente no tema, sem muita introdução, eu queria começar expondo para vocês o seguinte. A gente vive numa época na qual existem instituições fundadas por donos de grandes parques industriais e detentores também de uma imensa riqueza multibilionária, que são fundações criadas para fazer a promoção de filantropia no mundo. Apesar do título filantropia, que soa uma coisa muito humanitária e bondosa, isso na verdade mascara um projeto bastante perigoso que acontece enquanto esta camada mais externa parece uma coisa muito atrativa e bondosa, tá? Como essas fundações são criadas pelos donos desses grandes parques industriais e donos de imensas riquezas, eu queria começar aqui fazendo um apanhado em termos de valor de capital das 100 maiores fundações filantrópicas que existem hoje, para a gente mais ou menos começar a ter uma noção da magnitude do que é que já está estabelecido hoje, tá? Se a gente for somar, por exemplo, o valor em capital das 100 maiores fundações, a gente vai chegar em um valor de mais ou menos 986 bilhões de dólares, que se a gente for converter para reais, dá um pouco mais de 5 trilhões e 174 bilhões de reais e outros quebradinhos. A cifra é um pouco grande, vou ficar só nessas duas casas aqui. Ou seja, 100 fundações multibilionárias, em valor de capital, elas superam o valor da arrecadação de imposto de renda do Brasil de 2025, em pouco mais de 335 bilhões de reais. Para quem não sabe, a arrecadação de imposto do Brasil no ano passado foi de 4 trilhões e 800 bilhões de reais. Então, a gente tem um grupo, um conjunto de fundações que sozinhos têm um poderio financeiro muito maior do que a arrecadação de imposto do Brasil. Mas apesar dessa cifra soar bastante grande, e de fato ela é, eu não sei se vocês conseguem imaginar o que é que significa esse montante de dinheiro.
se vocês, por exemplo, fossem imaginar, se fossem impressos em cédulas de R$100, quanto de espaço ocuparia 5 trilhões de reais? Então, para a gente começar a ter algum indício do que é que, não só da imensidade desse valor de capital acumulado, mas o que é possível se fazer com isso. Eu preparei uma sequência de exemplos para vocês aqui, bastante ilustrativos. O primeiro é o seguinte, né? Com 5 trilhões de reais, seria possível a gente construir 100 mil hospitais de ponta, cada um custando 50 milhões de reais. E se a gente fosse distribuir esses hospitais entre todos os municípios brasileiros, que é algo em torno de 5 mil municípios e um pouquinho, cada município receberia algo em torno de 18 hospitais de ponta, cada qual custando 50 milhões de reais. Vocês já conseguiram imaginar um cenário desse? Onde existe para cada município, não importa o tamanho, ter 18 hospitais de ponta. Ou a gente pode inverter, a gente pode pensar o seguinte: poderíamos construir um hospital por município, onde cada hospital desse receberia um investimento de 900 milhões de reais. Um segundo exemplo seria se a gente fosse investir isso no pior investimento que tem hoje, que renderia 0,5% por mês. Se você investir 5 trilhões de reais em um investimento que renda 0,5% por mês, isto renderia, em um único mês, 25 bilhões de reais. E renderia por hora 35 milhões de reais. 24 horas por dia, 31 dias por mês. Vocês estão conseguindo acompanhar mais ou menos a magnitude do que é 5 trilhões de reais? Com esse montante, também seria possível a gente construir 2 cidades futuristas no deserto, seguindo o modelo de um projeto que os sheiks da Arábia Saudita estão construindo, né? Que ele tem um projeto chamado The Line, que é para construir uma cidade em linha reta, né? Com um comprimento de 170 km de distância. Cidade essa que viria a comportar 9 milhões de pessoas, com trem, que não usa trilhos, usa tecnologia de magnetismo, essas coisas super avançadas. Daria para a gente construir 2 cidades dessas. Também seria possível a gente estabelecer bases de mineração na Lua permanente e iniciar o processo de mineração espacial. Dá para se fazer isso com esse dinheiro. Mas também dá para se usar esse dinheiro para redesenhar a estrutura social planetária e torná-la como que compatível com a ideia de um governo global. E, na verdade, as fundações multibilionárias, que eu estou começando a apresentar para vocês, elas são instrumentos de construção deste governo global. Eu vou citar aqui para vocês 3 fundações, tá? Não é o foco da palestra, mas só para a gente dar uma contextualização. Começando, por exemplo, com a Fundação Rockefeller, que foi a primeiríssima fundação criada para fazer o que eles chamam de filantropia no mundo. E que a sua época, quando ela foi criada, já era a maior instituição filantrópica criada na história da humanidade. Se a gente for entrar no site da Fundação Rockefeller, os dados que eu vou listar para vocês aqui, inclusive, são públicos, está tudo lá no site das fundações. Eles
fizeram contribuições para os seguintes projetos, né? Eles doaram $150 mil para os direitos reprodutivos das mulheres. Para quem não sabe, direitos reprodutivos é só um eufemismo para o aborto. Tá? Doaram também $150 mil para a rede de cuidado ao aborto. Eles doaram também $250 mil para um fundo de ação urgente para os direitos das mulheres. Claro que esses direitos das mulheres é os direitos que eles entendem como reprodutivos, que redundam em aborto. Um outro exemplo de instituição filantrópica, né, entre aspas, temos a Fundação MacArthur. A Fundação MacArthur doou $820 mil para o Centro de Direitos Reprodutivos. Daqui a pouco eu falo um pouquinho mais desse centro. Mas a Fundação MacArthur também doou $350 mil para o Centro Feminista de Estudos e Assessoria. E doou também $150 mil para o Coletivo Feminista de Sexualidade e Saúde. Meu terceiro e último exemplo aqui é a Fundação Ford, que doou nada mais, nada menos do que $40 milhões para os conselheiros em filantropia dos Rockefellers. Sim, as fundações, elas existem separadamente, mas elas cooperam entre si, né, doando dinheiro e gente, capital humano, para os projetos delas. A Fundação Ford também doou $7,5 milhões para o Centro de Direitos Reprodutivos. Esse centro que eu mencionara antes, que a Fundação MacArthur também havia doado $800 mil. E também doou $3 milhões para a Fundação Brasileira de Direitos Humanos. Veja que nesses três exemplos aqui, a gente tem meio que um crescente do volume de dinheiro empregado em certos projetos. E que quando a gente trata da Fundação Ford, a escala muda, né? A gente só, se vocês repararem direitinho, os exemplos que eu citei é só na escala dos milhões. Só que veja, isso daqui não é a totalidade das doações dele para esses projetos, tá? Isso aqui são só os projetos mais recentes que eu peguei no site deles para listar para vocês. Mas se a gente for acompanhar todo o histórico, desde a própria Constituição até todos os projetos um por um, a cifra doada é sempre um valor assim, astronômico. Isso aqui é só para a gente perceber de que essas fundações, a última coisa que elas estão fazendo é promover filantropia no mundo. Isso é o discurso externo. Mas, concretamente falando, elas estão utilizando todo o poderio financeiro que elas têm para promover uma agenda em benefício da construção de um tecido social que adote como connatural a ideia de um governo global. Mas como é que a Fundação Ford chegou a ter essa capacidade de dinheiro tão grande? Porque, como eu citei, a primeira fundação criada foi a Fundação Rockefeller, né? Mas depois vieram as outras. Mas quando a própria Fundação Ford ela foi criada, ela já nasceu 4 vezes maior do que a Fundação Rockefeller. E aqui é importante a gente entender que, apesar de eu citar assim, a Fundação Ford era maior do que tal outra e tal, eu não estou fazendo comparações entre fundações que são umas grandes, outras pequenas. Elas todas já têm um tamanho suficiente para ter uma influência global. Todas elas são instituições já grandes. Mas apesar de elas serem grandes, estamos em uma escala de magnitude assim, entre os grandes e os enormes, como a Fundação Ford. Em 1947, com a morte do Henry Ford, 90% das ações da companhia Ford, a montadora de carro, foram doadas para a Fundação Ford e 10% para os herdeiros, né? E assim, como que da noite para o dia, a Fundação Ford já nasceu assim, uma coisa gigantesca, né? Imensa, enorme.
e se tornou instantaneamente a maior fundação filantrópica da história humana, superando em 4 vezes o tamanho da Fundação Ford. Perdão, o tamanho da Fundação Rockefeller. Vocês estão me acompanhando, né? Em 1949, né, você pensa, você funda uma instituição desse tamanho. O que é que você faz com um colosso desse? Então, o Horace Rowan Gator, ele foi convidado pela Fundação Ford para uma reestruturação interna. E nessa reestruturação, a Fundação Ford havia estabelecido como um de seus objetivos o de estabelecer a paz no mundo. Guardem bem este objetivo, que é bastante bonito de se dizer. Estabelecer a paz no mundo. Mas que para isso seria necessário 2 coisas. A primeira, levar as nações, todas elas, a reconsiderar a ideia de soberania nacional. E a segunda, a de empoderar a ONU, para que a ONU seja esse centro de comando internacional sobre todas as nações. Tá bom? Mas além disso, a Fundação Ford, nessa reestruturação, dentro da sua reestruturação, havia criado uma divisão, que era uma das mais importantes, de ciências comportamentais. E colocou como diretor um cientista comportamental, chamado Bernard Reuben Berenson, que depois ele viria a se tornar o presidente do Conselho Populacional. Este Conselho Populacional, em 1952, ele foi uma instituição também dita filantrópica, criada pelo Rockefeller III, né? Conhecido como Rockefeller Neto, com a participação de uns 25 especialistas em demografia, dentre os quais, como inclusive eu já citei algumas palestras minhas, o Kingsley Davis, né? E assim, em 54, apenas 2 anos depois, a Fundação Rockefeller entra não só nesse campo, né, de controle comportamental, mas no campo de controle populacional, por meio de doações ao Conselho Populacional fundado pelo Rockefeller III. E neste mesmo ano, a Fundação Ford também havia doado 3,5 milhões à Universidade de Stanford para inaugurar um centro de estudos avançados de ciências em comportamento humano. Avançando alguns anos depois, eu espero que até aqui esses elementos estejam ficando bem claros para vocês do que é que a gente está montando. O Kingsley Davis, que ele era um dos especialistas em demografia do Conselho Populacional, ele havia publicado na revista Science, volume 158, isso é público, vocês podem acessar, podem baixar esse PDF, onde ele afirma de que para o controle populacional não será suficiente instrumentos, técnicas e recursos médicos apenas. E esses recursos médicos aqui, o que é que são? Todo tipo de método contraceptivo. É necessário, na verdade, que aconteça uma mudança na própria estrutura da sociedade. Então, percebam o seguinte, né? Existem fundações filantrópicas no mundo. Essas fundações têm um poderio de ter uma abrangência de ação em todo o planeta. Elas foram criadas por donos de imensos parques industriais e também donos de uma riqueza multibilionária, que decidiram, com todo esse dinheiro, tentar promover o bem-estar de toda a humanidade em todo o mundo. Ou, como a Fundação Ford coloca na sua Constituição, de promover a paz mundial.
E que para isso, ela, como é que eu estou dando mais atenção agora, já estabeleceu aqui ao menos 2 instrumentos: o controle populacional e o controle comportamental. Em que escala de atuação? Óbvio que é uma escala global. Eles não vão colocar todo esse aparato simplesmente para ter uma influência meramente paroquiana na sua cidade, no seu bairro, na sua região, no seu estado, no seu país, senão em todo o mundo. Mas essa ideia de se estabelecer um governo global, ela não é inédita na história humana. Tá? A Fundação Ford, junto também com as outras fundações, elas não estão inaugurando isso pela primeira vez. Se a gente for voltar no tempo, no século XV, na Inglaterra, a gente já tem ali em germe uma sequência de eventos que acaba culminando nisso da Fundação Ford. Eu vou tentar reconstituir esse elo causal histórico aqui. Vou tentar ser o mais breve possível, tá? Mas ao mesmo tempo que eu aponte os elementos chaves para a gente compreender esse processo histórico culminando nisso da Fundação Ford que eu acabei de expor. Então veja, no século XV, na Inglaterra, a gente tinha ali a figura do rei Henrique VIII, tá? Que era um rei que foi o segundo na dinastia Tudor e que estava casado com a Catarina de Aragão, e ele queria um filho homem para assumir como herdeiro do trono e também da sucessão à sua dinastia. Ele era casado na Igreja Católica, mas a despeito disso, como Catarina não conseguia conceber um filho homem, ele foi reclamar a nulidade do seu casamento ao Vaticano. O Vaticano, obviamente, negou, disse que era impossível, que seu matrimônio era válido. E como nessa época já estávamos na ferve da Reforma Protestante, ele também decidiu aderir ao movimento. Mas ele não se tornou protestante. Na verdade, ele fundou a própria igreja. O movimento dele foi de separar-se, romper-se com a Igreja Católica. Só que para ele fazer essa ruptura, ele na verdade pediu suporte do parlamento, porque inclusive os ingleses naquela época eram bastante católicos, isso não ficaria muito bem na fita. Ele convocou o parlamento, que manifesta a vontade popular. O parlamento coloca as suas exigências para conseguir cumprir uma ordem dessa, e o rei concorda com as exigências. Que exigências foram essas? O primeiro, que o parlamento fosse um parlamento permanente, porque o parlamento ele só funcionava mediante a convocação do rei em situações que não tinham uma certa regularidade. Então, queria que fosse um parlamento com funcionamento permanente. E que o parlamento dividisse a autoridade junto com o rei sobre o exército e sobre o tesouro, cobrança de impostos, etc. Uma vez que ele havia se separado, né, depois ele casou com uma outra mulher, teve seu filho, né, mas findado toda a dinastia Tudor, quando morreu o último de seus filhos, inicia-se então a dinastia Stuart e começa uma espécie de escalada de tensão entre a relação do rei com o próprio parlamento, que já sofria influência do poder financeiro da época, tá? Através de propina, ainda que não fosse uma coisa sistêmica, mas isso já acontecia, né, em uma escala menor. Ou seja, se o parlamento dividia a autoridade do rei sobre o exército e o tesouro, isso significa dizer que a elite financeira da época era quem na verdade estava dividindo, porque o parlamento era só como que a fachada. Mas aí, avançando um pouco mais na história, chegamos à época do James II, que foi o último rei da dinastia Stuart. Em 1688 para 1689, né, entre novembro e o começo do ano seguinte, o parlamento, né, eles escrevem uma carta
secreta e enviam para o Guilherme de Orange, de Holanda. Ele era um líder político-militar na Holanda. Para quê? Para ele destronar o rei James II e assumir a coroa. Isso acontece, tá? Mas para o James II, o rei James II, ele é destronado, mas para ele assumir como rei, ele tem que se submeter a uma lista de exigências e regras que o próprio parlamento havia prescrito, chamada de Bill of Rights. Esse Bill of Rights, ele é uma lista, mais ou menos com uns 13 itens, que transfere, na prática, o poder do rei para o parlamento sobre o dinheiro e o exército. E tinha outros itens também nessa lista, né, que não cabe aqui a exposição que eu quero fazer para vocês. Mas nesse processo, como o próprio parlamento já sofria influência da casta financeira da época, e estamos aqui agora no final do século XVII, a elite financeira da época estava toda concentrada na Holanda, de onde o próprio Guilherme de Orange vinha, né? Então, o Bill of Rights, ele não só faz essa transferência do poder dos reis para o parlamento, mas também consolida o poder das elites financeiras de Amsterdã sobre o Estado inglês. Não sei se vocês estão acompanhando tudo até aqui. Então, como eu disse, o Guilherme, ele aceita, né, o Bill of Rights, se torna oficialmente o novo rei da Inglaterra. 5 anos depois, ele autoriza a fundação do Banco Central da Inglaterra, onde ele colocou todo o controle da divisa monetária na mão de um grupo de banqueiros privados. E veja que tudo isso acabou iniciando por conta de um rei que estava frustrado por não ter um filho homem e querer se separar. E aqui nesse ponto a gente vê que é meio que nasce a dívida pública nacional, e a gente vê agora meio que o Estado casado e submetido à elite financeira. Mas, com a publicação do Bill of Rights, na sua época, ele também recebeu um aporte intelectual de uma justificativa de um filósofo chamado John Locke. John Locke publicou, no mesmo ano que havia sido destronado o rei James II, que também havia sido publicado o Bill of Rights, ele publicou o seu livro, o Segundo Tratado do Governo Civil, que era uma justificativa intelectual para o Bill of Rights, que significa, na verdade, uma justificativa intelectual para o trabalho do parlamento. Só que o próprio John Locke, ele havia, na verdade, se baseado no trabalho de um outro filósofo, chamado Thomas Hobbes, e ambos eles eram contemporâneos. Então, o Thomas Hobbes, para a gente ter mais ou menos uma noção do que é que o John Locke estava justificando e os motivos, o Hobbes ele escreveu um livro chamado O Leviatã, em 1651, que foi durante a Guerra Civil Inglesa. Não sei se vocês lembram que, quando eu tratei brevemente da dinastia Stuart, né, teve muitos atritos com o parlamento. Esse rei Carlos I era uma dessas dinastias que acabou sendo decapitado. Então, a tensão na relação entre os reis, né, a associação de reis e o parlamento, não é só uma coisa assim de dar nos nervos, era uma coisa mortífera verdadeiramente. E aí o Hobbes, em seu trabalho, ele se baseia em uma sociologia meio esquisita, né? Ele parte de uma antropologia negativa, na qual ele percebe o homem como o lobo do homem. E que, para evitar uma carnificina, esses homens, eles haviam concordado em delegar poder absoluto a um soberano a quem todo mundo deveria obediência total. E esse raciocínio do Hobbes, claro que é baseado na observação do medo, né? Ele tomou medo para auxílio nesse seu raciocínio, no seu trabalho.
E aí, o John Locke, alguns poucos anos depois, ele, herdando esse trabalho, ele faz alguns ajustes e foca, na verdade, na propriedade e na liberdade. É importante também apontar que o John Locke, ele era amigo do Guilherme de Orange, que havia assumido como rei quando ele destronou o James II, e teve a escrita lá do Bill of Rights que eu mencionei agora há pouco. Tá? Então, se baseando um pouco no Thomas Hobbes. O que é que o John Locke diz, né? Fazendo alguns ajustes em sua tese. Ele introduz a ideia, na verdade, de que o homem, ele não é o lobo do homem. O homem, ele é uma espécie de tábula rasa, que nasce como uma folha em branco e que pode ser moldado para qualquer direção. E que também o homem, ele é inclinado a progredir, se desenvolver e ter suas posses. Acontece que esse mesmo homem, que é uma tábula rasa e que é inclinado ao seu próprio desenvolvimento, aquisição de posses e bens, etc., ele nunca sabe se ele vai conseguir guardar a sua liberdade e as suas posses. Então, ele realmente também não sabe se não vai aparecer alguém mais forte que possa ameaçar ele. E aí, por isso, o homem, ele tem que dar o poder para um poder legislativo. Aqui já vem um primeiro ajuste do Locke em relação ao Thomas Hobbes, que delegava todo o poder a um soberano absoluto. O Locke disse, não, a gente tem que dar, na verdade, todo o poder a um legislativo que estabelece as leis que todo mundo tem que obedecer, essas mesmas leis. E como esse legislativo é eleito pelo povo, então ele tem a legitimidade assim, de fazê-lo e de todo mundo obedecer. Porque, afinal, foi o povo que colocou as pessoas que estão no legislativo lá. Mas, vejam que curioso, né? Em 1651, o Thomas Hobbes publica o Leviatã, justificando você entregar todo o poder a um soberano de modo absoluto. 38 anos depois, em 1689, vem John Locke com o seu segundo tratado sobre o governo civil e vem, na verdade, justificar a entrega do poder a um parlamento jurídico para estabelecer as leis, a um legislativo. E 87 anos depois, acreditem ou não, o Thomas Jefferson, aquele que fez a declaração de independência dos Estados Unidos, se baseia totalmente em John Locke para escrever a Carta de Independência como a justificativa para que os Estados Unidos deixe de ser colônia da Inglaterra e vire uma nação soberana e independente. Vejam só que interessante. O que é que tem de ela nesses três eventos que eu citei aqui? Eles abriram a possibilidade de se fazer uma justificativa para ou um soberano absoluto e submeter toda a população a uma espécie de tirania, ou a uma tirania atenuada, ao menos em termos da letra, porque você estaria se submetendo a um poder legislativo que foi, entre aspas, elegido pelo povo. Na verdade, o John Locke ele estava justificando o próprio parlamento, porque esse trabalho dele foi publicado no mesmo ano que o Bill of Rights. E aí o Thomas Jefferson toma isso como base porque essas ideias já foram tomadas como uma coisa bastante conhecida entre as pessoas da época, então é um linguajar como que fácil de se compreender, porque as pessoas absorveram essas ideias, e ele escreve a Declaração de Independência dos Estados Unidos. E aqui, para mostrar a imensa similaridade entre o texto da Independência dos Estados Unidos e o trabalho de John Locke, eu citei 4 exemplos, que eu vou ler aqui brevissimamente, apenas para ilustração. Primeiro exemplo, tá?
da Declaração de Independência dos Estados Unidos. Todos os homens são criados iguais, diz a declaração. Todos os homens são criados iguais, dotados pelo Criador de certos direitos inalienáveis, que entre esses estão a vida, a liberdade e a busca da felicidade. Beleza? Onde é que a gente tem o equivalente disso no trabalho de John Locke? A gente vai encontrar isso no capítulo 2, parágrafo 6º. Diz Locke: sendo todos iguais e independentes, ninguém deve lesar o outro em sua vida, sua saúde, sua liberdade e seus bens. Todos os homens são obra de um único Criador. Vocês percebem a similaridade entre esses dois trechos de texto? Segundo exemplo, segue a declaração. Quando uma longa série de abusos e usurpações, perseguindo invariavelmente o mesmo objetivo, reticências. Agora o equivalente no texto do John Locke, capítulo 19, parágrafo 225. Se uma longa sucessão de abusos, prevaricações e fraudes, todas tendendo para o mesmo fim. A constituição semântica é praticamente a mesma. Indo para o terceiro exemplo. O gênero humano, diz no texto da declaração, o gênero humano está mais disposto a sofrer do que abolir as formas a que se acostumaram. Aí o equivalente no texto do John Locke. O povo não é assim tão facilmente tirado de suas velhas formas. Então, assim, a Declaração da Independência dos Estados Unidos é praticamente uma copia e cola de Thomas Jefferson do trabalho de John Locke. Só que John Locke usou o trabalho dele para justificar as ações do parlamento. E Thomas Jefferson aproveitou disso, na verdade, para fazer uma ruptura com a Inglaterra e ter os Estados Unidos um país soberano. Mas veja só que curioso. Se na declaração diz, na Declaração da Independência dos Estados Unidos, que todos os homens são criados iguais, dotados de direitos inalienáveis, incluindo direito à vida, etc., me respondam, né? Como pode uma declaração dizer que todos os homens são iguais? Dizer que tem direitos inerentes dados por Deus. Que isso é evidente para todo mundo, mas esses mesmos homens naquela época, eles eram donos de escravos. Os escravos não faziam parte desse grupo de homens iguais, dotados por direitos, inclusive a vida. Ou, se a gente for, inclusive, avançar no tempo, como é que pode os Estados Unidos, tendo uma declaração de independência dessa, terem estourado os japoneses lançando 2 bombas de atômica em 2 cidades inocentes como Hiroshima e Nagasaki? Parece que nem todos os homens são tão iguais assim uns com os outros. Uns são mais iguais que outros. Mas a gente vê aqui o uso de justificativas, ainda que elas comuniquem algo verdadeiro, mas que na prática, pelas figuras que os comunicam, servem para camuflar, na verdade, um outro tipo de projeto particular. E não verdadeiramente incorporar aquelas mesmas verdades que são comunicadas para fazer a adequação do seu agir no mundo. E essa mesma sequência de exemplos que eu trouxe para vocês aqui, em especial esse exemplo dos Estados Unidos, que só foi possível porque teve o trabalho de John Locke, que só foi possível porque teve o Bill of Rights, que só foi possível porque o rei Henrique VIII queria se separar da sua esposa porque não ia dar procedência, né, ia ter sucessão
na sua dinastia e no seu reinado, que a gente tem agora essa possibilidade que foi aproveitada por John Locke, dispor-se de um discurso maravilhoso desse para promover uma coisa diferente. E que agora a gente, voltando ao assunto da Fundação Ford, como é que isso se conecta com a história mais recente na política internacional? Em 1948, voltemos ainda para a situação da Segunda Guerra Mundial. Após, inclusive, os Estados Unidos ter estourado 2 bombas atômicas no Japão. Tendo findado a guerra, o que foi que aconteceu? Teve o Tribunal de Nuremberg, os generais do alto escalão de Hitler foram todos presos e foram julgados, e, na prática, a sentença do Tribunal de Nuremberg acabou inspirando a Declaração Universal de Direitos Humanos na ONU. Por quê? Porque a ONU fez essa declaração para prevenir que as atrocidades cometidas no exercício nazista novamente viessem a acontecer novamente no mundo. Só que, mal sabia a ONU, ou talvez sabia, logo após a Declaração Universal de Direitos Humanos, no ano seguinte, em 1949, a Fundação Ford escreve um documento registrando ali a sua estratégia de filantropia, que escolhe, como eu falei logo no início da apresentação, a ONU como um elemento-chave, só que era necessário fortalecer a ONU, a ponto, e o que eu vou citar agora são palavras que estão nesse próprio documento estratégico, a ponto de essa organização se tornar, de fato, a estrutura de uma ordem mundial de lei e justiça. Palavras do próprio relatório. E por que é necessário isso? Como eu apontei antes, porque eles querem estabelecer, eles têm esse projeto de poder total, entendem a ONU como um canal, e aproveitou-se desse discurso, dessa lista de direitos humanos, como um instrumento para promover, inclusive, o total oposto. Em outras palavras, a Fundação Ford ela decidiu alterar a estrutura da sociedade através de técnicas de controle comportamental e populacional para tornar a ideia de um governo global como que natural a todas as nações e todos os povos. Mas avançando um pouco mais no tempo, em 1992, a Fundação Ford ela financia a criação do Centro de Direitos Reprodutivos. Aquele mesmo centro que a Fundação MacArthur havia doado $820 mil. Aquele mesmo centro que a Fundação Ford, veja, apesar de ter financiado a fundação, não deixou de alimentar o filho, dando inclusive mais dinheiro. E o que é esse Centro de Direitos Reprodutivos? Ele é um centro dedicado à formação de advogados, ativistas, para promoverem os direitos reprodutivos no mundo. Em 96, acontece uma reunião em Glen Cove, Nova York, da ONU junto com outras ONGs, onde eles iriam estabelecer uma estratégia para a promoção dos direitos reprodutivos, como se esses tais direitos reprodutivos fossem parte dos direitos humanos em toda a América Latina e forçar todos os países que subscreveram a Declaração dos Direitos Humanos, a não só entender os direitos reprodutivos como parte dos direitos humanos, mas também entender que eles são forçados a executá-los em suas nações. Vocês estão me acompanhando até aqui, Então, veja só que interessante, Assim como a Declaração de Independência dos Estados Unidos, de 1776, falava em liberdade, enquanto mantinha a escravidão,
A Declaração de Direitos Humanos na ONU fala em direito à vida, enquanto é usada para promover e normalizar a cultura da morte em escala global. Vocês estão entendendo a dimensão do problema? Inclusive, vocês estão entendendo de que isso que eu estou começando a narrar agora não são eventos históricos longínquos que não tocam as nossas vidas? Eu estou falando de coisas bastante recentes na história do mundo. E que o Brasil é signatário da Carta de Direitos Humanos. Transpondo a coisa para outros termos. O globalismo, ele é essa espécie de Leviatã moderno, usando aqui uma das expressões do Thomas Hobbes, né, do seu livro O Leviatã. O que é que seria, então, o globalismo aqui? É essa comunhão das mais diversas fundações multibilionárias fundadas por os metacapitalistas, donos de riquezas multibilionárias de imensos parques industriais, em benefício da execução de um projeto para alterar o tecido social e implementar um governo global, tendo a ONU como uma espécie de, entre aspas, parlamento, que é a fachada de ação sobre essas ações, quando eles mesmos, que são a elite financeira, influenciam e regem o mundo por debaixo dos panos. Então, esse é o Leviatã moderno das nações. Então, os países entregam a sua soberania para a tecnocracia global, para as instituições internacionais, para essas fundações multibilionárias, em troca de uma suposta paz mundial prometida, né? Apenas como slogan. Isso está claro aqui para vocês? E com isso eu encerro as minhas palavras para vocês, tá? Muito obrigado.